Salve, amigo do Auto Vídeos! Agora é hora da gente contar uma história para você, uma história pessoal que aconteceu comigo aqui, mas por que é importante? Aqui no Auto Vídeos a gente sempre levanta muito a bandeira da segurança automotiva e isso daí faz muita diferença, principalmente considerando que aqui no Brasil a gente tem uma série de carros que tem projetos defasados, que não oferecem um padrão de segurança bacana quando a gente compara com aqueles existentes em similares nos países desenvolvidos, e muitos deles acabam tendo notas baixas em crash tests, principalmente se de repente você também vai comprar um carro usado. Então, olha só o que aconteceu comigo em 2007. Vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo, porque essa é uma história que me marcou profundamente e vai fazer uma diferença também na hora de você pensar na hora de comprar ou trocar o seu carro, você vai entender. Tá vendo esse cara aqui? Honda Civic, a lendária geração 8ª. Esse daqui foi o primeiro carro 0 km que eu adquiri lá em setembro de 2007. E naquela época eu morava no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha bem pequena e, na verdade, eu precisava me deslocar até uma cidade maior para ir à concessionária. E então a minha compra foi feita em 2 etapas de deslocamento lá. E numa das visitas eu estava com a vendedora caminhando no pátio da concessionária. Aí eu notei um carro coberto ali com aquela ideia de um acidente e identifiquei que seria um Civic novo. Aí, sabe, você tá pensando em comprar um carro, vê uma circunstância como aquela, você vai se aproximando. E eu falei, nossa, então esse daí acabou sofrendo um acidente e tal. Ela falou, efetivamente aconteceu isso e o proprietário acabou perdendo o controle e capotando, saindo da estrada na região da Serra Gaúcha. Só que aí veio a grande surpresa, ela falou que o rapaz que conduziu o veículo acabou saindo ileso e foi sentado lá ao lado do guincheiro no caminhão para levar o carro para a concessionária. Então o carro tinha virado, tinha capotado na Serra Gaúcha, estava ali todo retorcido. Então eu já estava, na minha perspectiva, ali com o carro coberto, achando que poderia ter sido um acidente ali bem grave, com sérias consequências, mas isso daí, claro, acabou também sendo um fator complementar para minha tranquilidade. Afinal de contas, quando a gente vai comprar um carro, é importante pensar, né, em tranquilidade, em paz de espírito. E eu acabei comprando o carro. E isso daí eu vou explicar também por que eu estava pensando em comprar esse carro, e o que eu fiz antes da compra, na verdade, tem muito a ver com aquilo que eu presenciei lá. Rapidamente, antes de eu explicar o que eu fiz antes da compra, é importante lembrar para você que aqui no Auto Vídeos, para você que também valoriza bem o seu patrimônio, sabe a importância de cuidar dos seus bens, a gente conta com os nossos parceiros da Exponencial Seguros. Se você procura um seguro que vai trazer justamente isso que eu estava falando, tranquilidade, paz de espírito, com as seguradoras de primeira linha do mercado, visite Exponencial Seguros e peça sua cotação. Agora, voltando aqui, porque eu estava pensando em comprar esse carro considerando as minhas prioridades na época, e uma delas já era a segurança. Olha só, naquela época ninguém pensava muito nisso aqui no Brasil, mas um dos fatores envolvidos aqui é que esse modelo já contava com a estrutura ACE da Honda, que é uma estrutura basicamente de tubos interligados lá que ajudam na dissipação da energia nos casos envolvendo colisões. Um outro ponto bastante interessante é que ele já contava com a nota de 5 estrelas no crash test. Na época eu não tinha o Lat NCAP não, mas eu fui ver no Euro NCAP, que é o equivalente europeu, e claro, sempre a gente tem que ter uma cautela, porque aquela nota é em relação aos modelos que circulam na Europa. Só que o projeto é global, como a gente explica muito bem para você nos nossos materiais, e se você não está sabendo o que isso significa, espera um pouquinho que eu já vou dar mais uma outra dica extremamente importante para você. Ele já tinha essa nota bacana lá no Euro NCAP, então a gente sabe que às vezes o similar nacional pode não ser tão seguro, e efetivamente nunca vai ser, né, considerando os padrões construtivos que são mais simplificados em países emergentes, como o nosso, mas indica que há uma certa proximidade daquele padrão.
Então, isso tudo conta bastante e só esses dois elementos aqui, para a gente nem entrar muito a fundo, e claro, né, naquela época também os carros não contavam com ABS e airbag obrigatórios. Esse carro aqui tinha o EBD também, uma vez minha esposa numa curva perto de Florianópolis, eu estava de passageiro, ela entrou forte na curva lá, o EBD também acabou ajudando bastante. Então, o que eu gostaria de trazer aqui para você contando essa história do dia que eu fui na concessionária comprar um carro e tive uma surpresa. Aquela surpresa, que foi muito positiva, tinha base naquilo que eu já tinha pesquisado antes de chegar lá na loja para fazer a aquisição. Então eu citei apenas alguns dos exemplos que envolvem a qualidade construtiva desse modelo aqui na época. Agora, se você quer também comprar um carro seguro, um carro de qualidade, que ofereça projeto global, que tenha uma perspectiva interessante de comportamento dinâmico, porque vai influenciar no seu conforto, no seu bolso, efetivamente, né? Principalmente considerando aquilo que a gente chama de estrutura total dos preços dos carros aqui no Brasil, a nossa dica é conhecer o Código dos Carros. O Código dos Carros é uma iniciativa do AutoVídeos que traz para você os 8 segredos definitivos para você buscar o melhor negócio na hora de definir qual carro comprar. Escolhendo com segurança, fugindo, driblando as ciladas aqui do mercado nacional, que tem aqueles problemas que eu comentei no começo. E mais do que isso, você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. Esse carro aqui, por exemplo, atendia as minhas prioridades na época, mas também tinha os seus pontos fracos, né? Por exemplo, porta-malas muito pequeno, só que eu privilegiava a suspensão traseira independente nesse caso. E também tinha alguns outros pontos que não eram perfeitos, principalmente na versão LXS, que era a minha. Mas eu comprei automático, não comprei manual. Teve motivos também por isso. O manual naquela época acabava tendo um conjunto grande ali de reclamações, de barulhos, de estalos, de desconforto. Eu lembro de ler essas coisas no Orkut ainda, olha aí, agora identificando aí todo mundo que é mais das antigas. Então aqui foi um caso que eu gostaria de contar para vocês para trazer isso que é essa bandeira que o AutoVídeo sempre procura erguer com muita força, porque segurança faz muita diferença na vida, na saúde. Tem outros casos que eu vou contar também aqui, então eu espero que essa história possa ilustrar para você e ajudar na hora de você também escolher qual carro comprar. Aqui no AutoVídeos, você sabe, a gente dá dicas de utilidades de carros, caminhões, ônibus, tudo que é útil para você, que vai fazer diferença tanto na sua vida como no seu bolso. Então acompanha sempre a gente aqui, ativa as notificações, deixa o seu like para esse vídeo caminhar bastante, envia para aquele seu amigo que não dá bola para segurança, porque é uma história bastante interessante. Acompanha a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, tem o nosso podcast e o grupo no Telegram. Valeu demais então pela atenção, obrigado e um grande abraço!